Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas, como é bom estar aqui com você, com sua família e juntos lermos, estudarmos o livro de Mórmon. Hoje nós vamos estudar primeiro Néfi, capítulo 19. E para começar, eu gostaria de compartilhar aqui o que o presidente Ezra Taft Benson nos ensinou. Abre aspas. No momento em que iniciarem um estudo sério do livro de Mórmon, vocês encontrarão maior poder para resistir às tentações. Terão a capacidade de evitar os enganos. Adquirirão forças para permanecer no caminho estreito e apertado. Quando começarem a sentir fome e sede dessas palavras, vocês encontrarão vida em crescente abundância. Fim da citação. Que ensinamento extraordinário. Eu tive a oportunidade no domingo passado de participar da conferência de nossa estaca, Foi uma conferência muito especial, mas aconteceu um fato. A conferência foi maravilhosa, aprendemos muito, eu aprendi muito, mas teve um fato que aconteceu. Depois da reunião, eu tive a oportunidade de conversar com um irmão, um pouco mais velho do que eu, e o assunto entrou o livro de Mórmon. E então eu pude ver o amor que aquele irmão tinha pelo livro de Mórmon. Ele compartilhou, não leia esse livro. Ele estava brincando comigo, né? E antes que eu falasse mais coisas, ele falou assim, eu leio o livro de Mórmon 4 vezes por ano. Que exemplo, irmãos e irmãs, que exemplo de alguém que realmente tem sede e fome das palavras do Senhor que nós encontramos aqui nas Escrituras, especialmente no livro de Mórmon. Que exemplo! Eu lembro de uma outra irmã, já faleceu, muito querida, de boa idade, bem mais velha que eu. Mas enquanto viva, ela tinha vários livros de Mórmon pela casa. Então ela pegava lia, durante o dia ela lia vários livros. E ela fazia assim, um livro para cada filho, eu vou ler por fulano. E eu vi nesse simples ato o desejo ardente de uma mãe que se preocupa com seus filhos, ora por eles e faz tudo que pode ao seu alcance para andar em retidão, para que por amor dela o Senhor possa abençoar seus filhos. Grande isso, né? Grande exemplo. Bem, vamos continuar então. Hoje nós vamos ler o capítulo 19. Vamos começar? Néfi faz placas de metal e registra a história de seu povo. O Deus de Israel virá 600 anos depois de Leí haver saído de Jerusalém. Néfi fala dos sofrimentos e da crucificação de Cristo. Os judeus serão desprezados e dispersos até os últimos dias, quando retornarão ao Senhor, aproximadamente 588 a 570 a.C. E aconteceu que recebi ordem do Senhor. Portanto, fiz placas de metal para nelas gravar o registro de meu povo. E nas placas que fiz, gravei o registro de meu pai, assim como de nossas jornadas pelo deserto e as profecias de meu pai. E gravei também muitas de minhas próprias profecias. E eu não sabia, quando as fiz, que o Senhor me mandaria fazer estas placas. Portanto, o registro de meu pai e a genealogia de seus pais e a maior parte dos acontecimentos no deserto estão gravados nas primeiras placas de que falei. Portanto, as coisas que aconteceram antes de eu fazer estas placas são, na verdade, mencionadas mais detalhadamente nas primeiras placas. E depois de haver feito estas placas, conforme for ordenado, eu, Néfi, recebi ordem de que nestas placas fossem escritas as partes mais claras e preciosas do ministério
das profecias, e de que as coisas escritas fossem guardadas para a instrução de meu povo, queria ocupar a terra e também para outros sábios propósitos conhecidos pelo Senhor. Portanto, eu, Nefe, fiz nas outras placas um registro que relata, ou melhor, faz um relato maior das guerras e contendas e destruição de meu povo. E fiz isso e ordenei a meu povo o que deveria fazer depois de minha morte, e que essas placas deveriam ser transmitidas de uma geração a outra, ou de um profeta a outro, até novas ordens do Senhor. E mais adiante descreverei como fiz estas placas, e por ora eis que prossigo conforme o que disse, e faço isso a fim de que sejam preservadas as coisas mais sagradas, para conhecimento de meu povo. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado. E agora, se erro, também os antigos erraram. Não que outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar-me. Não obstante, nada escrevo nas placas, salvo o que considero sagrado. E agora, se erro, também os antigos erraram. Não que outros homens me sirvam de desculpa, mas por causa da fraqueza que há em mim, segundo a carne, quero desculpar-me, pois as coisas que uns consideram de grande valor, tanto para o corpo como para a alma, outros não lhe dão valor e pisoteiam-nas. Sim, até mesmo o próprio Deus de Israel é pisoteado pelos homens. Digo pisoteado, mas deveria usar outros termos. Não lhe dão valor algum e não escutam a voz de seus conselhos. Eu gostei tanto aqui, pois as coisas que uns consideram de grande valor. Então Nefe estava se desculpando porque uma pessoa acha que um determinado assunto é mais importante, outra acha outro e outro acha outro. E ele escolheu o que ele achava mais importante para poder fazer com que nós todos voltássemos nossos corações ao Salvador. Ele fala assim, ele escreveu para preservar as coisas mais sagradas. E então, diante de todo o seu conhecimento e de seus sentimentos do Espírito, ele separou aqui as coisas que ele considerava mais sagradas. Importante que essas escrituras são para que possamos nos lembrar das coisas sagradas. Querida irmã, querido irmão, o que é sagrado para você? Quais são as coisas que você considera de grande valor na tua vida? Coisas que realmente são essenciais na tua vida. Procure analisar, porque essas coisas mais sagradas vão dizer muito a seu respeito sobre o tipo de pessoa que você é. E eu espero sinceramente que entre essas coisas muito sagradas esteja o Evangelho restaurado em nossos dias. Esteja o Salvador, Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Que esteja o seu relacionamento pessoal entre você e o Senhor. Eu sei que Jesus Cristo vive, irmãos e irmãs, e esse é um testemunho tão agradável que eu gosto de compartilhar com você. E ao lermos o livro de Mórmon, nós encontramos profetas testificando do Salvador, que Ele é a fonte de toda a salvação para nós, e para toda a humanidade, e para mundos incontáveis. E vamos continuar, né? É tão gostoso falar do Salvador, não é? Versículo 8. Eis que ele vem, segundo as palavras do anjo, 600 anos depois de meu pai haver saído de Jerusalém. E o mundo, devido à iniquidade, julgá-lo-á como uma coisa sem valor. Portanto, o açoitam e ele suporta-o. Ferem-no e ele suporta-o. Se engospem nele e ele suporta-o por causa de sua amorosa bondade e longanimidade para com os filhos dos homens. E o Deus de nossos pais, que foram tirados do cativeiro do Egito, e que também foram preservados por ele no deserto, sim,
o Deus de Abraão e de Isaque e o Deus de Jacó, como homem entregar-se-á de acordo com as palavras do anjo, nas mãos de iníquos, para ser levantado, de acordo com as palavras de Enoque, e para ser crucificado, de acordo com as palavras de Neum, e para ser enterrado num sepulcro, de acordo com as palavras de Zenos. Sobre os 3 dias de trevas, que seriam um sinal de sua morte aos que habitam as ilhas do mar, mas especialmente aos da casa de Israel. Importante, ele cita aqui 3 profetas, Enoque, Neum e Zenos. Porém, eu e você não conhecemos esses profetas. E esses profetas certamente faziam parte da antiga Israel. E lá nas placas de latão, provavelmente lá registrava sobre esses profetas. E Nefe tinha conhecimento sobre eles. O povo de Israel no tempo antigo tinha conhecimento sobre eles. Mas, quando a Bíblia chegou até nós, esses profetas não foram citados. Em algum momento na história, perdeu-se o conhecimento sobre eles, sobre as profecias que faziam. Mas o Senhor nos ama tanto que Ele preservou o nome desses homens através do livro de Mórmon. E Ele fez com que nós soubéssemos que 3 profetas haviam testificado sobre o Salvador Jesus Cristo. Irmãs e irmãos, dias virão na história deste mundo em que as escrituras passadas serão reveladas a nós e nós aprenderemos sobre Enoque, Neum e Zenos, conheceremos mais sobre seus ensinamentos. Mas o livro de Mórmon preservou isso para nós. Vamos continuar. Porque assim, no versículo 11, porque assim falou o profeta: o Senhor Deus certamente visitará toda a casa de Israel naquele dia, uns com sua voz por causa de sua retidão, para sua grande alegria e salvação, e outros com os trovões e os relâmpagos de seu poder, com tempestades, com fogo, com fumaça e vapor de trevas, com o abrir-se da terra e com montanhas que serão elevadas. E quando eu li isso aqui, eu marquei, eu tinha lido um pouquinho antes de iniciar a leitura com você, e eu marquei essa parte. Como que você quer conhecer o Senhor? Como que você quer que o Senhor se revele a você? Através de uma voz, porque você é uma pessoa reta? Ou através de muito sofrimento, porque você não vive em retidão? É uma boa pergunta para se fazer. Agora uma pergunta melhor ainda. O que você tem feito para ser uma pessoa de retidão? Para que o Senhor possa falar ao teu coração e à tua mente. O presidente Russell M. Nelson, profeta do Senhor de nossos dias, profeta vivo do Senhor para os nossos dias, tem falado para nós ouvirmos a voz do Senhor. Como a retidão nos ajuda a ouvir a voz do Senhor? Boas perguntas, né? Pensa aí. Vamos continuar aqui no 12. E todas essas coisas certamente se darão, diz o profeta Zenos, e partir-se-ão as rochas da terra, e por causa dos gemidos da terra, muitos dos reis das ilhas do mar serão inspirados pelo Espírito de Deus a exclamar: o Deus da natureza sofre. E quanto àqueles que estão em Jerusalém, diz o profeta, serão açoitados por todos os povos, porque crucificam o Deus de Israel e desviam o coração, rejeitam sinais e maravilhas e o poder e glória do Deus de Israel. E por terem desviado o coração, diz o profeta, desprezando o Santo de Israel, vagarão na carne e perecerão, tornar-se-ão objeto de escárnio e opróbrio, e serão odiados por todas as nações. Não obstante, quando chegar o dia, diz o profeta, em que eles não mais voltarem o coração contra o Santo de Israel,
Então se recordará dos convênios feitos com seus pais. Sim, então se lembrará das ilhas do mar, sim, e reunirei todo o povo que é da casa de Israel, diz o Senhor, segundo as palavras do profeta Zenos, dos 4 cantos da terra. Sim, e toda a terra verá a salvação do Senhor, diz o profeta. Todas as nações, tribos, línguas e povos serão abençoados. Irmãs e irmãos, aqui nós temos uma profecia sobre um tempo de restauração que viria e que o evangelho seria pregado a todas as pessoas. Um tempo em que todos saberiam da salvação do Senhor. Não é maravilhoso? Não enche nosso coração de paz, de esperança? Como é bom ter profetas. E aqui nós aprendemos deste profeta, o profeta Zenos. No 18. E eu, Nefe, escrevi estas coisas a meu povo, para ver se conseguia persuadi-los a lembrar-se do Senhor, seu Redentor. E eu marquei isso também, achei tão importante. Nefe, ele registrou as Escrituras pensando em seus descendentes, para que eles pudessem se lembrar do seu Redentor. E eu fico pensando que devido à retidão de Nefe, milhares, milhões de pessoas foram abençoadas. Você e eu, neste momento, ao recebermos o Evangelho através das Escrituras do livro de Mórmon, estamos sendo abençoados, porque Nefe, ele escreveu as Escrituras, ele foi reto, ele seguiu a orientação do Senhor para que nós pudéssemos lembrar do Salvador. E isso, por isso é tão importante nós lermos todos os dias as Escrituras, para lembrarmos do Senhor, lembrarmos do Salvador Jesus Cristo. 19. E falou, portanto, a toda a casa de Israel, se acontecer que ela receba essas coisas. Pois eis que se comove o meu espírito pelos que ficaram em Jerusalém, o que me aflige tanto que me debilitam todas as juntas. Pois se o Senhor não houvesse sido misericordioso, mostrando-me o que lhes iria acontecer, como fez com os antigos profetas, eu também teria perecido. E ele certamente mostrou aos antigos profetas todas as coisas a eles concernentes, e também mostrou a muitos as coisas concernentes a nós. Precisamos, portanto, conhecer as coisas a eles concernentes, pois estão escritas nas placas de latão. Ora, aconteceu que eu, Nefe, ensinei estas coisas a meus irmãos, e aconteceu que li para eles muitas coisas que estavam gravadas nas placas de latão, para que soubessem o que o Senhor havia feito em outras terras entre os povos antigos. E li-lhes muitas coisas que estavam escritas nos livros de Moisés, mas para melhor persuadi-los a acreditar no Senhor, seu Redentor, eu li o que foi escrito pelo profeta Isaías, pois apliquei todas as Escrituras a nós, para nosso proveito e instrução. Então, hoje eu e você estamos aqui lendo as Escrituras. E Nefe, olha o que ele fez, ele aplicou as Escrituras às circunstâncias deles. Que eu e você, em nossos dias, possamos aplicar o que está nas Escrituras na nossa vida pessoal. E assim recebermos mais revelação dos céus. Receber mais poder em nossa vida. Eu sei que o Senhor quer nos revelar coisas. Portanto, precisamos estar atentos à voz do Senhor. Porque ela vem com certos sentimentos à nossa mente, certas revelações, dá até para se escrever de tão claro, ou então um sentimento no coração que você não consegue descrever perfeitamente o que está acontecendo, mas você sabe que o Senhor está te direcionando para certa coisa. Por exemplo, quando você quer tomar uma decisão sobre um determinado assunto e você está muito aflito, nervoso, angustiado, então isso não é de Deus. E então você pensa em tomar a decisão de outra forma e daí você sente paz. Você não sabe exatamente por quê, mas você sentiu paz. E então é o Senhor te indicando o caminho. Grande princípio, né?
No 24, falei-lhes, portanto, dizendo: escutai as palavras do profeta, vós que sois um remanescente da casa de Israel. Um ramo que foi arrancado, escutai as palavras do profeta, que foram escritas para toda a casa de Israel. Aplicai-as a vós mesmos, para que tenhais esperança, assim como no vosso irmão, de quem fostes separados, e assim escreveu o profeta. E assim terminamos mais um capítulo do livro de Mórmon. Eu quero convidar a você, caso ainda não seja, a se inscrever neste canal. Canal do YouTube, né? Vem e segue-me, André Lima. Escreve no YouTube assim, vem e segue-me, André Lima. Clica lá em inscrever-se, ativa o sininho para receber as notificações, deixa um like se você gostou. E quero dar um desafio. Seja uma pessoa que promova a leitura do livro de Mórmon. Ajude alguém a ler o livro de Mórmon. Este é um convite que faço a você. Tchau, irmã, tchau, irmão. Continua firme. Até amanhã, hein? Mais um capítulo amanhã. Tchau.